Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula As 4 chaves para você falar inglês. E eu quero começar dizendo que é uma alegria para mim ter você aqui nessa aula por duas razões. A primeira é que seria muito estranho eu estar aqui falando sozinho, né? E a segunda é porque realmente eu acredito que eu posso levar a sua carreira, o seu negócio para o próximo nível. Eu já compartilhei o conteúdo dessa aula com milhares de pessoas e muitas delas já estão falando inglês e já mudaram de fase na vida. E para que isso aconteça com você também, eu vou precisar que você faça algumas coisas. Pegue papel e caneta para anotar os pontos que você considerar mais importantes e também aqueles que te deixarem em dúvidas ou até mesmo alguma coisa que você não concorde. Combinado? Então, avise as pessoas aí à sua volta que por alguns minutos você não vai poder ser interrompido, porque você vai estar fazendo algo muito importante. E claro, deixe seu celular no modo avião, desligue o Facebook, o Instagram por alguns minutos apenas, tá bem? E antes de entrar no tema da aula de hoje, eu quero deixar uma pergunta na sua mente que você deve encontrar a resposta durante toda essa aula. E se precisar, anote aí a pergunta. Por quê? O Brasil é o país do mundo com mais escolas de inglês, o país do mundo com mais professores particulares e um dos países do mundo onde menos se fala inglês. Enquanto você fica com essa pergunta na cabeça, eu vou te mostrar na aula de hoje como falar inglês incrivelmente rápido, estudando 2 horas por dia, assistindo filmes de Hollywood, ouvindo músicas e com um acompanhamento individual de um coach especialista em aprendizagem acelerada, ou como se diz lá fora, Accelerated Learning. Tudo que você vai ver aqui já foi testado e comprovado cientificamente. Então, vamos lá. Você já fez algum curso de inglês e mesmo assim ainda não sabe falar inglês? Você já tentou até professor particular e mesmo assim não consegue falar? Você fica nervoso só de pensar em pronunciar uma palavra em inglês em público? Não consegue entender nada quando assiste um filme em inglês sem legenda? Não consegue escrever um e-mail sem usar o Google Tradutor? E não consegue ler um livro em inglês ou estudar artigos em sites estrangeiros na sua área de atuação? E pior, em alguns momentos passa pela sua cabeça que você nunca vai falar inglês, que inglês é uma coisa difícil, para não dizer impossível, é uma coisa para os muito inteligentes, aquela minoria privilegiada com um QI alto e que você não nasceu para falar inglês? Bem, se você não parar de estudar inglês do jeito errado, é provável que você passe anos e anos sofrendo e mesmo assim não consiga falar inglês. Se você se sente um completo analfabeto no inglês, trava ou gagueja quando tenta falar, se sente envergonhado porque sabe que já deveria estar falando inglês, saiba que você não é o único. E se isso está acontecendo com você, você é mais uma vítima da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. E continue aqui comigo, pois nessa aula você vai entender mais sobre como essa indústria funciona. Se o Brasil é o país do mundo que tem mais escolas de inglês, por que somos o país que menos fala inglês? Pense um pouco. Você não acha que tem alguma coisa errada? Ou talvez você possa se perguntar por que escolas que fazem um módulo durar 6 meses conseguem nas férias fazer módulos intensivos de 1 mês. Agora mesmo, uma famosa escola de inglês aqui no Brasil está fazendo uma campanha chamada Acelere o seu inglês, 1 semestre em 1 mês. E a resposta é bem simples, porque nesse caso o curso todo duraria 6 meses e eles não ganhariam dinheiro. Ou você pode querer saber por que escolas que trouxeram seus métodos do exterior lá ensinam inglês em alguns meses e aqui em muitos anos? E mais uma vez, a resposta é relacionada ao dinheiro. Porque se você dividir as mensalidades como um conta-gotas, você pode cobrar por muitos anos até encher o balde. E sua dúvida também pode ser em relação à efetividade do curso, como por exemplo, por que pessoas que estudam por 5 anos pagam por suas mensalidades em dia e não estão falando inglês? Resposta: porque é mais fácil transferir a responsabilidade para os alunos e dizer que eles não nasceram para falar inglês. Portanto, se você está se culpando por não falar inglês, calma. Dá um tempo para você mesmo. O lucro desse modelo é gigantesco e por isso não há nenhum interesse em mudar. Mas
O que você precisa entender, e de uma vez por todas, é que a culpa não é sua por você não estar falando inglês, e sim da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês melhor. Ou melhor dizendo, a culpa não era sua, porque a partir de agora você vai ter uma escolha. Porque existem dois passos fundamentais para você aprender inglês de uma vez por todas, que eu chamo de a solução definitiva. O primeiro passo fundamental é fugir dessas escolas que fazem parte da indústria do quanto mais tempo melhor. Porque, como disse Einstein, insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Essa indústria usa uma arma poderosa para te prender por anos sem falar inglês. E essa arma é a gramática. A principal razão porque a gramática impede você de falar inglês é que ela acontece em uma área do cérebro e a conversação acontece em outra. Por isso, a Accelerated Learning expressamente proíbe seus alunos de aprender gramática enquanto não estiverem falando inglês. Então, se você estiver sério a respeito de falar inglês, está proibido de estudar gramática até estar falando inglês. Combinado? Agora, o segundo passo, que eu considero uma genialidade descoberta pela Universidade de Harvard e implementada pela Accelerated Learning, é a sequência perfeita do aprendizado, que nada mais é do que aprender inglês como uma criança aprende sua primeira língua. A sequência perfeita é ouvir, falar, ler e escrever. E o Leonardo da Vinci disse que a simplicidade é o grau máximo da sofisticação. E eu, pessoalmente, acho que foi isso que a sequência perfeita trouxe para os alunos da Universidade do Inglês. Porque, pelo menos para mim, agora parece muito óbvio que eu sempre deveria ter aprendido inglês da mesma forma que eu aprendi português, quando eu era uma criança. A primeira coisa que aprendemos como crianças foi a ouvir. Aprendemos com os nossos pais, que na sua maioria não tinham nenhuma formação pedagógica, não estudaram em Harvard. E uma coisa eles sempre souberam, não deveriam ensinar aos seus filhos ensinando gramática. A segunda coisa que fizemos foi falar por tentativa e erro. Estávamos treinando o nosso aparelho fonador, nossa boca, língua, laringe, nariz, pulmão, diafragma e outras coisas mais. Eu não sei você, mas eu nunca soube disso em nenhum curso de inglês da minha vida. Eu nunca soube que enquanto eu estou treinando o meu aparelho fonador, é normal errar. Aliás, errar faz parte do treinamento nessa hora. E depois de bem treinados pelos nossos pais, aí vamos para a escola aprender a ler e escrever. E um detalhe importante, só depois que dominamos a sequência perfeita que vamos lá pela 5ª série aprender gramática. Entende por quê temos sofrido tanto no Brasil? Tudo porque estamos contrariando um princípio básico da aprendizagem. Porque quando invertemos essa sequência, nos condenamos a nunca falar inglês. Mas você pode estar se perguntando, quem é você para dizer tudo isso? Deixa eu aproveitar e me apresentar. Meu nome é Gilberto Chaves e eu não falava inglês. Eu sofri nas mãos da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Eu fiquei desempregado porque não falava inglês, perdi oportunidades e vivi uma verdadeira crise na minha vida pessoal e profissional porque eu não falava inglês. Foi quando, lendo o livro Revolucionando o Aprendizado, uma tese de doutorado da PhD em Educação, doutora Jeanette Voss, eu descobri um método revolucionário e consegui trazer esse método para o Brasil. Resumindo a história, eu fundei a Universidade do Inglês há 20 anos e de lá para cá já formei mais de 40 mil alunos. E hoje eu posso dizer com orgulho que o método da Universidade do Inglês já ajudou milhares e milhares de profissionais a levarem as suas carreiras, os seus negócios para outro nível. Milhares de pessoas que conseguiram dar uma vida mais confortável para suas famílias porque falam inglês. E talvez você queira saber um pouco mais sobre esse método e por que ele é tão diferente. Então, vamos começar falando o que temos de diferente e depois vamos falar do que só nós temos, tá bom? Nós somos pioneiros no Brasil em aprendizagem acelerada ou Accelerated Learning. E somos pioneiros no mundo na utilização de filmes de Hollywood como material pedagógico.
Por quê? Um filme de Hollywood adequadamente escolhido treina o seu ouvido com o inglês da vida real, ou seja, nada de livrinhos de inglês com vocabulário estático e defasado. Você vai deixar o seu ouvido sensível ao inglês usado no dia a dia. Por quê? Você vai falar inglês como um americano, ou seja, você vai ter a pronúncia perfeita e isso quer dizer que você vai ser entendido por qualquer pessoa que fale inglês. Você vai aprender a ler e escrever em inglês, nada mais de usar o Google Tradutor para ler e escrever e-mails, combinado? E você vai definitivamente preparar o seu cérebro para situações da vida real. Você vai aprender inglês treinando em um ambiente que simula a vida real e o dia a dia de um americano. Isso quer dizer que você vai falar inglês. Agora, eu quero te explicar o curso Inglês Fluente Online, como ele vai funcionar. Você vai fazer todas as atividades dentro do nosso simulador de imersão online, que vai ficar liberado para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nas atividades dentro do simulador, você vai usar muita tecnologia. Isso vai fazer com que o seu processo de aprendizado seja ainda mais rápido. E é a tecnologia somada à metodologia que vão garantir que você vai falar inglês de forma rápida, seguindo a sequência perfeita de aprendizado, ouvir, falar, ler e escrever. Para treinar o seu listening, ou seja, treinar o seu ouvir, você vai assistir os filmes de Hollywood e ouvir as músicas em inglês, além dos diálogos do dia a dia. Em seguida, e já na primeira aula, você vai falar. E para isso você vai usar o nosso software de conversação. Nele você vai simular conversas em inglês com atores dos filmes. Ou seja, em algumas atividades você vai contracenar com Brad Pitt, com Angelina Jolie. Isso tudo vai ficar gravado no simulador. E você vai poder ver a evolução do seu falar, da sua pronúncia. E você vai treinar a sua leitura com as legendas associativas. E também vai treinar a tradução do inglês para o português. São essas legendas, junto com as associações nas duas línguas, que vão fazer você memorizar as palavras em inglês para nunca mais esquecer. E para treinar a sua escrita, você vai usar os ditados dinâmicos, que vão surpreender o seu cérebro em todas as atividades. Você nunca vai saber que palavras você vai ter que escrever. E elas sempre vão mudando. Além de treinar a sua escrita, você vai deixar o seu cérebro mais ágil para o inglês. Bem, o primeiro módulo é um módulo de preparação para desbloquear e quebrar todas as crenças limitantes que a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês instalou nas nossas mentes. Mas, depois disso, tem mais 8 módulos com 40 aulas e 360 lições, que tem como objetivo fazer você dominar 2.000 palavras de vocabulário, que segundo o TOEIC, um teste do governo americano, é o que você precisa para viajar para os Estados Unidos a passeio, para estudar, trabalhar e até morar lá. As aulas dentro do simulador de imersão online vão durar de 1 hora e 30 a 2 horas. E você pode fazer as atividades em qualquer horário do dia, dependendo do programa que você vai escolher. Você pode escolher o programa de 8 semanas, o de 10 semanas ou de 6 meses. O resultado é o mesmo. O que muda é a duração. No programa de 8 semanas, você vai ter aulas todos os dias, de segunda a sexta. E nós sugerimos que você use os finais de semana para repor, caso perca alguma aula e não ultrapasse o limite das 8 semanas. No programa de 10 semanas, você vai fazer 4 aulas por semana, de segunda a quinta, que você tem mais períodos para repor a aula em caso de perder alguma aula, alguma coisa assim. E no programa de 6 meses, a agenda é ainda mais tranquila, você vai ter 2 aulas por semana, segunda e quarta, ou terça e quinta, por exemplo, tá? E em todos esses casos, você ainda vai ter um coach que vai te acompanhar, te motivar, tirar todas as suas dúvidas e te ajudar com a tecnologia para que você se preocupe apenas em falar inglês. Internamente, nós gostamos de falar que o seu coach, ele é um agente do FBI. Ele vai ficar te acompanhando e se ele ver que você está atrasado, ele vai te encontrar, seja por WhatsApp, ligando na sua casa ou até para alguém da sua família. Nós somos muito sérios quanto a isso. O fator fundamental que faz os nossos alunos falarem inglês é que eles chegam ao final do curso. E ao chegar ao final do programa, você vai receber o seu certificado da Universidade do Inglês. E se você entende que encontrou
o seu último curso de inglês e tomou a decisão de levar a sua carreira, o seu negócio para o próximo nível, eu quero te dar um empurrão a mais. Eu e a minha equipe pedagógica tomamos a decisão de acelerar ainda mais o seu aprendizado. Por isso, além de todas as atividades dentro do simulador de imersão online, do seu acompanhamento com o coach, nós vamos liberar para você 7 bônus para acelerar ainda mais o seu resultado. Então, anota aí. Bônus 1, aulas temáticas e ao vivo. Acesso às aulas temáticas de inglês com a nossa equipe pedagógica, com temas que vão desde restaurantes, aeroporto, compras, reuniões, conhecer pessoas e muito mais. Essas aulas acontecem ao vivo, de segunda a sexta, mas não se preocupe se você não puder assistir ao vivo, porque elas ficam gravadas e você pode assistir de onde estiver, a hora que você quiser. Esse é um bônus que não tem preço, porque ele é uma exclusividade dos alunos da Universidade de Inglês, ok? Bônus 2, acesso ao nosso acervo de aulas temáticas. São mais de 200 aulas que você vai ter acesso em um portal que lembra o Netflix. Você vai escolher a situação que você quer ou precisa aprender para aquele momento e vai acessar a aula, também no horário que você quiser e de onde você estiver. Essas aulas podem ser adquiridas por quem não é aluno do curso, por R$ 997, mas para você é free. Bônus 3, máquina de reprogramação mental. Se temos um sentimento instalado no Brasil de que falar inglês é difícil, impossível, ou só os escolhidos nasceram para falar inglês, precisamos trabalhar com profundidade na nossa inteligência emocional para falar inglês. E a melhor forma que eu conheço é reprogramar nossa mente para falar inglês. E nós vamos fazer isso em 21 dias com a máquina de reprogramação mental. O valor dela também é R$ 997, mas para você é free. Bônus 4. Se nós garantimos um excelente começo para o seu curso, queremos agora garantir que você vai terminar. E eu considero que esse é um dos melhores bônus que já criamos para profissionais brasileiros. Porque assim que você terminar o seu curso de inglês, você vai ganhar o espanhol fluente em 8 semanas. Um curso online com a mesma tecnologia do nosso mais famoso curso de inglês. E quando você estiver falando 2 línguas, o mercado e as oportunidades vão correr atrás de você. O valor desse programa é de R$ 1.997. Mas para você vai sair free também. Já está contando aí quanto de bônus nós estamos entregando para você, que você não vai precisar pagar. Bônus 5, certificação em aprendizagem acelerada. Talvez você considere esse bônus um exagero, mas eu sou tão apaixonado e agradecido por tudo que a aprendizagem acelerada me trouxe, que eu quero dividir com você o que aprendi e com certeza fez de mim um profissional diferenciado. Aprender a aprender, transformar o meu estilo individual de aprendizado na minha força para aprender, sem dúvida, foram o fator determinante para que eu avançasse na minha carreira. De uma maneira resumida, foi o que me levou de um burro a um gênio. E o mais legal é que eu não sinto que eu mudei, mas sem dúvida, a forma como eu lido com as informações, essas mudaram 110%, tá? O valor desse programa é R$ 497, mas para você é free. E eu quero transformar o seu inglês em um ativo. E eu aprendi com o Robert Kiyosaki que ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Um carro pode ser um passivo, para quem só gasta dinheiro com ele, mesmo que ele use esse carro para ir para o trabalho. Mas pode ser um ativo para quem é um Uber. Faz sentido? Eu vou mostrar como você pode ganhar uma renda extra como parceiro de negócios da Universidade de Inglês, onde você vai poder, só porque fala inglês, atuar em um mercado onde mais de 20 milhões de pessoas precisam falar inglês e precisam falar agora. Esse bônus também tem um valor, mas eu não quero nem comentar o valor desse bônus para você. Mas o importante é que para você agora ele é free. Você não vai pagar nada por essa oportunidade de negócio, está bem? E o bônus já é 7. Agora que você já está falando inglês, está falando espanhol, aprendeu a aprender, está até tendo uma renda extra junto com a Universidade do Inglês, eu vou te convidar a devolver um pouco do muito que a vida tem te dado. Por quê? Quando você se matricula, um jovem de escola pública é escolhido para fazer o nosso curso de inglês, sem nenhum custo. Mas
ele só começa quando você termina. Então, se você atrasar, ele atrasa. Se você parar, ele não começa. E se você desistir, ele não vai falar inglês. E muitos desses jovens moram em comunidades, as antigas favelas, e falar inglês é a maior chance que eles têm de sair de lá. E você vai descobrir o significado da frase. Quando você tira a favela de dentro deles, é só uma questão de tempo até eles saírem de dentro da favela. Nós vamos juntos mudar o Brasil e isso começa por você falando inglês. E você pode me perguntar, mas Joubert, por que tudo isso? Existe uma expressão em inglês, whatever it takes, ou whatever takes, que significa o que for necessário. E a Universidade do Inglês vai fazer o que for necessário para você falar inglês. Porque eu realmente acredito. E eu vi o inglês transformando vidas, levando mais valor para a sua carreira, o seu negócio, do que uma pós ou um mestrado. E isso foi confirmado pela revista Exame por uma pesquisa entre os 100 maiores diretores de RH do país. Veja o que disse uma headhunter. Eu nunca tive um candidato qualificado para uma vaga que foi reprovado porque não tinha pós ou mestrado, mas eu perdi a conta de quantos candidatos foram reprovados porque não falavam inglês. Quando você terminar esse programa e estiver falando inglês, além de você estar valendo mais como profissional, você se junta a uma elite brasileira de profissionais que falam inglês. E como diz a propaganda, isso não tem preço. Nós, da Universidade do Inglês, estamos engajados na missão de tornar o Brasil um lugar melhor. E sabemos que podemos atingir esse objetivo fazendo de você o melhor aluno entre todas as escolas de inglês. E, para isso, vamos dar as melhores ferramentas para que você termine o curso não só falando inglês, mas preparado para levar sua carreira para o próximo nível. E agora você deve estar se perguntando, mas Joubert, qual é o custo de tudo isso? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu não considero isso um custo, e sim um investimento, porque custo não tem retorno. E falar inglês vai proporcionar um retorno multiplicado muitas vezes na sua carreira ou no seu negócio. Então, para você ingressar no programa de 8 semanas, a taxa de matrícula é de R$ 360 e mais R$ 5.000 para pagamento à vista. Mas eu nem vou falar do valor parcelado desse curso, porque para esse programa nós não temos vagas no momento. E deixa eu explicar por quê. Esse é o nosso programa mais famoso. Há 20 anos nós falamos dele. Há 20 anos estamos ensinando profissionais brasileiros a falar inglês em 8 semanas. Por isso, não é de se estranhar que ele esteja quase sempre com as vagas esgotadas. Mas, se realmente você precisa falar inglês com urgência absoluta, porque tem uma viagem marcada, tira uma cópia da passagem e manda para nós. Quem sabe a gente consegue passar você na frente. Ou ainda, se você tem uma reunião em inglês aqui no Brasil, manda uma carta de recomendação do seu líder. Eu não gosto da palavra chefe, tá bom? Ou se tem um curso que só é dado em inglês, aqui no Brasil ou lá fora, manda pra gente a matrícula que vamos fazer o possível e impossível para passar você na frente, tá bem? Mas eu prefiro deixar você avisado que todos os nossos coaches para o programa de 8 semanas estão com as agendas lotadas, tá bem? Mas, se você precisar falar inglês, ainda que com urgência, 10 semanas ainda parece um tempo excelente para a maioria dos profissionais brasileiros que precisam falar inglês. E a boa notícia é que ainda temos algumas vagas para o programa de 10 semanas. E como você já está estudando o Passaporte para a Fluência, seu investimento não vai ter a taxa de matrícula de R$ 360. Você vai pagar apenas o curso no valor de R$ 3.000 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 300 no cartão, tá bem? E nós temos também vagas para o programa de 6 meses, que nós consideramos que esse é o programa para quem não tem pressa de falar inglês. Mas, para a maioria absoluta dos profissionais brasileiros, falar inglês em 6 meses parece um sonho. Nesse programa, você também tem como bônus a isenção da taxa de matrícula, ficando seu investimento em R$ 2.000 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 200 para pagamento com cartão de crédito. E você pode me perguntar, isso é caro ou barato? Depende. Se o curso não funciona, R$ 1 é caro. Mas, se esse curso levar você a falar inglês, esse é o melhor investimento que você já fez na sua vida. Porque com o seu primeiro aumento, um novo emprego ou um novo negócio, você retorna esse investimento muitas vezes. Mas, eu preciso te avisar.
nós temos em média 5 candidatos por vaga. E quando as vagas forem preenchidas, somos obrigados a encerrar as inscrições, assim como fizemos para o curso de 8 semanas. E infelizmente, isso pode ocorrer sem aviso prévio, ok? Existem coisas que eu tenho muito orgulho de dizer, e essa é uma delas. Nesses 20 anos, a Universidade do Inglês é a única escola do país a oferecer garantia tripla. E a razão por que nós fazemos isso é para que você tenha 110% de segurança, que esteja 110% focado em falar inglês, com risco zero, porque a Universidade do Inglês assume todo o risco por você. A Universidade do Inglês assume toda a responsabilidade por você falar inglês. Chega de colocar a culpa no aluno. É hora de você falar inglês e é hora do Brasil falar inglês. Então, vamos às garantias que o Inglês Fluente Online te dá. Garantia incondicional de 30 dias. Sim, até 30 dias você testar o programa e achar que seu inglês não está evoluindo, nós vamos devolver todo o seu investimento, sem perguntas, sem contratos que te prendem. Garantia de aprendizado. Caso você termine o programa e não esteja satisfeito com o seu resultado, tudo que você tem que fazer é agendar com o seu coach para fazer o curso novamente, desde a primeira aula. Claro, sem custo algum, ok? E garantia vitalícia. Como eu gosto de dizer, esse é o último curso de inglês da sua vida. Caso, em algum momento no futuro, você queira atualizar o seu inglês, você pode fazer o curso novamente, sem pagar nada. Imagina a alegria do primeiro aluno da Universidade do Inglês, que há mais de 20 anos aprendeu inglês sem nada da tecnologia existente nos dias de hoje e que hoje pode fazer o curso novamente, só para se divertir se ele quiser, sem pagar nada. Se você está realmente sério a respeito de falar inglês, você vai prestar completa atenção aos próximos passos, porque isso pode fazer a diferença entre uma das vagas ser sua ou não. As vagas remanescentes, ou quando abrirmos novas vagas, vão ser preenchidas da seguinte forma. Passo número 1, preenchimento da pesquisa de perfil pedagógico. Nenhuma vaga vai ser preenchida sem a pesquisa. Passo 2, as vagas serão preenchidas pela ordem de chegada das pesquisas. Então, esteja atento para não deixar para depois e acabar ficando sem a sua vaga. Passo número 3. Em caso de pesquisas que chegarem ao mesmo tempo, o critério de desempate vai ser o porquê você precisa falar inglês. Quanto mais detalhado, quanto mais urgente, quanto maior o comprometimento, maiores vão ser as suas chances de ficar com a vaga. A pesquisa vai ser feita em 2 partes. A primeira é online, com o preenchimento dos dados, e a segunda vai ser feita por telefone. Uma das nossas consultoras pedagógicas vai entrar em contato nos telefones indicados por você. Minha sugestão? Forneça o seu melhor telefone, contato de WhatsApp e melhor horário de contato e esteja disponível. Por quê? Caso as nossas consultoras não consigam falar com você, a sua vaga vai ser oferecida para a próxima pessoa pela ordem de chegada. Tudo bem? Na ligação, basicamente vão ser checados o seu real comprometimento em chegar ao final do curso, as questões administrativas para efetivação aí da sua matrícula, tá bem? Então, recapitulando, o programa que vai te fazer falar inglês de forma rápida e garantida é o Inglês Fluente Online. Para o programa de 8 semanas, não temos vagas. Se você optar pelo programa de 10 semanas, o seu investimento para o programa vai ser de apenas 12 parcelas de R$300, já sem a taxa de matrícula. E se você não precisar falar inglês de uma forma tão rápida e optar pelo programa de 6 meses, o seu investimento vai ser de apenas 12 parcelas de R$200, também sem a taxa de matrícula. Além dos bônus, 1, aulas temáticas e ao vivo, de segunda a sexta, bônus 2, acervo de aulas de mais de 200 aulas temáticas, bônus 3, máquina de reprogramação mental, bônus 4, espanhol fluente em 8 semanas, bônus 5, certificação em aprendizagem acelerada, bônus 6, parceiro de negócio da Universidade do Inglês e bônus 7, projeto JIP, Jovens Estudantes de Escola Pública Falando Inglês. Bom, em todos os programas você vai ter a garantia tripla, incondicional, de aprendizado e a vitalícia, tá? E o que você precisa fazer agora para garantir a vaga é clicar no botão abaixo, preencher a pesquisa de perfil pedagógico em menos de 48 horas. Uma das nossas consultoras pedagógicas vai entrar em contato com você para checar a sua real necessidade de falar inglês, tirar todas as suas dúvidas e acertar tudo para você começar a falar inglês. Mas faça isso agora, porque daqui a pouco as vagas podem ter acabado,
daqui a pouco os bônus podem não estar mais disponíveis e assim que você estiver falando inglês, a promoção pode ser sua. Falar inglês é mais que um seguro-desemprego, é um seguro contra o desemprego. E agora, mais do que isso, falar inglês para você é uma grande oportunidade de negócios. Clique no botão abaixo, preencha a pesquisa de perfil pedagógico e vamos mudar o mundo assim que você estiver falando inglês. Te vejo no simulador de imersão online. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você. E para você, the best starts now. O melhor começa agora.